Estou lendo o comentário do Novo Testamento de João. O autor é William Hendrickson. A página é a partir da 375. Os versículos 18 e 19. Todavia, os judeus não criam a respeito dele, que ele tinha nascido cego e tinha recebido sua visão. Até que chamaram os pais daquele que tinham recebido sua visão e lhes perguntaram, dizendo: Este é seu filho, de quem vocês afirmam que nasceu cego? Como, pois, ele agora enxerga? Na tentativa de destruir a conclusão sugerida no silogismo B, os fariseus tinham fracassado em receber a cooperação do homem mais... Vamos ver aqui que é a página. Do homem mais diretamente envolvido. Bem, então o método direto falhou. Eles tentaram o método indireto, destruir a conclusão atacando a premissa menor. Além do mais, se o filho não os ajuda em seus esforços de produzir este resultado, eles irão buscar ajuda nos pais dele. Os oponentes de Jesus são assim chamados judeus. Veja sobre 1,19. Como se pode explicar que eles, a maioria farisaica, não acreditavam que esse homem tinha sido cego e agora recebeu a sua visão? Existem naturalmente muitas possibilidades. Letra A. É possível que o mendigo não fosse tão conhecido dos líderes religiosos como era do povo comum. Letra B. Podem ter duvidado que esse fosse o mesmo mendigo que conheciam. Talvez pensassem que o cego tivesse sido sequestrado e um sósia em todos os aspectos, exceto pela cegueira, o tivesse substituído. Ou, finalmente, podem ter concluído que o bem conhecido mendigo estivesse enganado a todos, passando-se por cego. A má vontade em relação a Jesus desempenhou seu papel, é claro. Crer que esse homem tenha sido cego e tinha sido curado de sua cegueira seria o primeiro passo para acreditar a Jesus um milagre notável. Esse passo eles não queriam dar. Da mesma forma que uma pessoa frequentemente acredita no que ela deseja acreditar, também não acredita no que não quer acreditar. Eles não acreditaram que esse homem tivesse sido cego e tinha recebido sua visão, até que chamaram seus pais. Acreditaram nesses dois fatos depois? É bem verdade que a expressão até que não implica necessariamente isso. Contudo, é difícil crer que até mesmo depois que os pais deram o testemunho, a descrença com respeito aos dois fatos antes mencionados tenha continuado. O versículo 34 certamente sugere que eles então creram que esse homem tinha nascido cego como punição por pecado. Creram que esse homem tinha nascido cego como punição, por pecado. Que ele tinha sido curado de sua cegueira. Era tão evidente que não podia ser negado. Mas uma coisa é aceitar o fato de que esse homem estava curado de sua cegueira. Outra era atribuir a cura a Jesus. Para fazer justiça à verdade, os judeus hostis teriam de dar 4 passos. Eles teriam de admitir, letra A, esse homem tinha sido curado de cegueira congênita. Letra B, foi Jesus quem o curou. Letra C, a cura foi
efetuada pelo poder e amor de Deus, que estavam sobre estavam sobre Jesus, e não por meio do poder dos príncipes dos demônios, operando por meio de Jesus. Deuteronômios 15, onde que eu vi Deuteronômio 15 aqui, cara? Esse homem tinha sido curado de cegueira congênita. B. Foi Jesus quem o curou. E letra C. A cura foi efetuada pelo poder e amor de Deus, que estava sobre Jesus, e não por meio do poder dos príncipes dos demônios, operando por meio de Jesus. Letra D. Isso mostra que Jesus é realmente um homem de Deus. Na verdade, indica que ele é quem alega ser. Ora, o versículo 18 simplesmente ensina que antes de os pais serem convocados, os judeus hostis não tinham dado nem mesmo o passo número 1. O versículo 19 sugere que os líderes judeus tinham ouvido um rumor de que esses pais estavam falando a respeito da cura de seu filho. Com base nessa informação, os examinadores fazem duas perguntas. Primeiro, eles querem saber se esse é o filho amplamente discutido pelos pais que tinha nascido cego. Segunda, eles desejam informação com referência à cura e quanto ao modo como foi curado. 20 ao 21. Então, meus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Por meio dessa declaração aberta que identificava esse homem como seu filho e que testemunhava que ele de fato nascera cego, esses pais estavam forçando os judeus a dar aquele temido primeiro passo. Veja sobre 9, 18 e 19. Na direção de acreditar a Jesus, um milagre notável. Se eles, a maioria, os homens que evidentemente eram os líderes, alguma vez deram o segundo passo, mesmo que meramente, de que fora Jesus quem o cura, é discutível. O versículo 26 não indica necessariamente isso. Abertamente, eles nunca deram esse passo, mas se opuseram a ele. Veja 9:24. Eles definitivamente nunca deram os passos 3 e 4. Como é que ele agora enxerga? Não sabemos. E quem abriu seus olhos? Não sabemos. Perguntem-lhe, ele tem idade, falará por si mesmo. Os pais se esquivam da segunda pergunta. Eles também mentem, eles sabem como é que o filho agora enxerga. Ele, com toda certeza, lhes contara sobre o milagre. O versículo 22 sugere que eles também sabiam quem tinha operado o milagre. Era a falta de coragem, a covardia egoísta que os levava a dizer: não sabemos. Perguntem-lhe, ele tem idade de 13, com a idade de 13 anos. Mais um dia, um judeu era considerado como tendo idade, falará por si mesmo em um momento decisivo. Quando eles deveriam falar, tornaram-se culpados de furtar a responsabilidade. Contudo, não devemos ser muito duros com eles. Devemos nos perguntar o que teríamos feito em circunstâncias semelhantes. O castigo ameaçado era terrível. Veja sobre os versículos 22 e 23.
É possível que o conhecimento íntimo que esses pais tinham com relação aos talentos e ao caráter de seu filho, sua habilidade de defender-se, o fato de que era espirituoso e corajoso tivesse algo a ver com o desejo de ele falasse por si mesmo. A razão principal de terem falado como o fizeram, entretanto, é fornecida na passagem que segue. Versículo 22 e 23. Seus pais disseram estas coisas porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam concordado que qualquer um que confessasse que ele era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por este motivo que seus pais disseram: ele tem idade, perguntem-lhe. Medo dos judeus é um tema comum no Evangelho de João. Veja sobre 3:2 e 7:13. Já muito antes de Jesus ter sido formalmente condenado como merecedor de morte, as autoridades judaicas haviam determinado, isto é, uma decisão formal do Sinédrio, que qualquer um de seus seguidores que reconhecesse ser ele o Messias, o ungido de Deus, fosse expulso da sinagoga aposunagagos ienetai. É provavelmente não justificado explicar isso com base nos julgamentos posteriores com respeito à suspensão temporária por 30, 60 ou 90 dias e a suspensão permanente para sempre. O relato certamente dá a entender que a excomunhão aqui era definitiva e temível. Para outras referências a respeito da explicação, da aplicação desta regra, veja 12:42 e 16:2. Observe que na última referência, ser expulso da sinagoga e morte estão justapostos. Quem era expulso da sinagoga estava virtualmente segregado da vida religiosa e social de Israel. Lucas 6:22. De todos os pontos de vista, social, econômico e religioso, os resultados eram amedrontadores, isso especialmente para pessoas que eram tão pobres a ponto de seu filho para sobreviver ter de esmolar. Portanto, embora não possamos justificar o fato de os pais se esquivarem ao seu redor, podemos entendê-los. Quantas vezes não faltou coragem àqueles que deveriam mostrá-la perante o Sinédrio ou seus equivalentes sobre outro nome quando eram ameaçados de ser expulsos por estarem defendendo a verdade de Deus. A história da igreja está cheia de exemplos. Versículo 24. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: dê glória a Deus, sabemos que este homem é um pecador. Os judeus estavam tentando de todas as maneiras possíveis provar que Jesus não era aquele que tinha aberto os olhos ao cego de nascença. Eles estavam ocupados em atacar a premissa menor do silogismo B, não melhorado, a fim de aniquilar a conclusão: Jesus é de Deus. Porém, nessa tentativa eles fracassaram em receber Lê de novo aqui.
Na verdade, o testemunho dos pais tinha tornado o caso ainda mais difícil para os fariseus, pois ele os tinha deixado sem qualquer desculpa para concluírem que não houve milagre algum. E eles temiam que, dentro de um período muito curto, o nome de Jesus estivesse ligado a esse milagre, e isso tinha de ser evitado a todo custo. Portanto, esses líderes decidem intimar pela segunda vez o homem que antes fora cego, a fim de obrigá-lo a prometer que ele nunca mais daria crédito a Jesus pelo grande benefício que recebera. Eles lhe dizem: "Dê glória a Deus, sabemos que esse homem é um pecador." A aplicação mais simples para essa declaração é a seguinte: glorifique a Deus segundo, citando a Ele o milagre e a mais ninguém. Não dê o crédito àquele homem, Jesus, entre parênteses, Jesus, pois o conheceremos, sabemos que ele é realizado. Certamente que esse homem não poderia ter realizado um feito tão grande. Observe como nessa argumentação o silogismo está começando a dar frutos. Sua conclusão se deve à premissa menor do outro silogismo desta forma. Premissa maior: somente pessoas que são de Deus podem abrir os olhos de cegos de nascença. Premissa menor: este homem, Jesus, não é de Deus. Conclusão: ele não pode ter aberto os olhos a alguém que tenha nascido cego. Admitamos, pois, raciocinam os fariseus, que Jesus de fato cobriu os olhos deste homem com barro e que mandou lavá-los em Siloé. Quando o homem foi a Siloé e tirou o barro, foi Deus, não Jesus, quem realizou o milagre. Então o homem deve dar glória a Deus. Esta explicação está em harmonia com o contexto inteiro. Observe como as palavras de Deus e esse homem não são colocadas em contraste. Não esse homem, mas Deus deve receber a honra. Há ainda outra interpretação sobre a qual desejamos comentar brevemente. O propósito disso, a expressão "dê glória a Deus", é o tipo de expressão padrão que significa glorifique a Deus pela confissão de seu pecado. Segundo esses documentários, os fariseus não tinham ainda desistido da ideia de que coisa toda era uma fraude. Por isso, neste momento, eles pedem ao homem que confesse esses interesses realmente em Josué 7,19, na defesa da posição de que também aqui em 7,9,24 a expressão disputada tem esse sentido. Entretanto, uma pessoa pode glorificar a Deus de mais de uma maneira, sem dúvida pelo reconhecimento de seus pecados, mas também levando uma oferta, reconhecimento de seus pecados, mas também levando uma oferta conciliatória. 1 Samuel 6,5. Ou como aqui em 9,24, dando a Deus as graças e o louvor pelo privilégio inestimável
da visão física. Nós, portanto, preferimos ficar com a interpretação de 9:24 como a demos. 25. À medida que a história se desenvolve, fica cada vez mais claro que esse homem não é uma pessoa comum. Ele não se abala com facilidade. Evidentemente, a ostentação do conhecimento por parte desses ilustres juízes não conseguiu impressioná-lo. Ele respondeu se ele é um pecador ou eu não sei. De uma coisa eu sei, que, embora fosse cego, eu agora enxergo. Com ousadia, ele coloca tanto seu eu não sei, quanto eu sei contra o nós sabemos deles. Nós dizemos contra porque, em vez de assentir a proposição, esse homem é um pecador, ele declara abertamente que antes era cego, não tem conhecimento disso, mas ele tem certeza total do fato de que, embora antes fosse cego, agora enxerga perfeitamente. Nas estrelinhas dessa declaração concisa, ou declaração, dessa declaração concisa, pode-se na verdade ler contra a palavra de autoridade de vocês. Eu coloco este grande fato da experiência. Ainda que antes eu fosse cego, agora enxergo. Fatos são mais palpáveis do que opiniões infundadas. Versículo 26. Claramente os fariseus estão sendo apertados contra a parede, não tendo se saído bem na entrevista com os pais, falharam ainda mais na conversa desastrosa com o filho. Eles parecem estar num dilema. Então, a resposta, eles lhe disseram o que ele lhe fez, como ele lhe abriu os olhos. Tendo esgotado seus recursos mentais, eles agora retomam as perguntas que já tinham feito. Veja sobre 9:15. Talvez porque não prosseguirem pensar em outra coisa também, é possível que eles estivessem tentando, por meio desse procedimento, cansar o homem, de modo que, vencido pelo cansaço, ele tivesse um momento de distração, podendo ser levado a fazer alguma declaração inconsistente. Quantas vezes o homem já tinha ouvido essas passagens, primeiramente de lábios dos vizinhos, que a repetiram muitas vezes depois dos fariseus, e agora novamente dos fariseus. Ela é a mesma coisa repetidas vezes. O que ele lhe fez? Como ele lhe abriu os olhos? Versículo 27. Ele lhes respondeu: eu não lhes disse, mas vocês não ouviram. Claramente o homem está perdendo a paciência. Ele está ficando aborrecido com esse modo de proceder que parecia querer ganhar tempo. Isso, porém, não surpreende. O que é surpreendente é o fato de que ele não está com medo de expressar seu desprazer em palavras que são claras e fortes. Ele não tinha herdado a timidez de seus pais. Além do mais, ele brande na alma da ironia.
tão saborosa para ele, mas tão intragável para eles. E ele o fato de um modo intelectual, né? A ele o faz de um modo intelectual, certo? Que faz que a vítima nunca esqueça ou perdoe. Disse ele: por que querem ouvir novamente? Certamente não podem ser que vocês também queiram se tornar discípulos? Pode? As últimas palavras constituem uma pergunta habilmente expressa, que, se duvida, antecipa uma resposta negativa, mas deixa a porta ligeiramente aberta a uma positiva, como se alguém estivesse dizendo: isso é claramente impossível. Contudo, nunca se pode dizer o que vocês, fariseus, podem fazer. Se isso não for uma sátira mordaz, é pelo menos o mais próximo disso. Como podem alguns comentaristas imaginar que esse homem pensava de fato que os fariseus, especialmente a maioria, estavam seriamente considerando a ideia de se tornarem discípulos de Jesus, é mais do que podemos entender. 28 ao 29. Então o injuriaram e disseram: você é discípulo desse homem, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele veio. Sob estas circunstâncias, essa reação dos líderes judeus é totalmente compreensível. Eles não eram o tipo de pessoas que admitem uma derrota. Além do mais, eles se sentiam profundamente insultados e humilhados. O mero mendigo desafiara sua autoridade. Ele tinha zombado da dignidade da posição superior deles. O quê? Eles se tornaram discípulos de Jesus? Até mesmo seu nome lhes era puro veneno, de tal forma que recusam a pronúncia. Eles preferem chamá-lo de aquele ou esse homem. Você é discípulo desse homem, dizem eles. Parecia considerar que o título discípulo de Jesus era o maior dos insultos. Eles não conseguem pensar em nada pior para qualificar o mendigo. Nem sonham que estão atribuindo-lhe a mais elevada honra possível. Com arrogância autogratificante, referem-se a si mesmos como discípulos de Moisés. Veja sobre 5, 45, 46, 6:32 e 8:5. Não se dando conta de que Moisés iria condená-los, eles sabem que Deus falou a Moisés. Sim, conhecem a origem divina das leis e das desobediências que Moisés insistiu. O que não sabem o que é que aquele... voltar de novo. Eles sabem que Deus falou a Moisés. Sim, conhecem a ordem divina das leis e das ordenanças que Moisés instituiu. O que não sabem é que aquele a quem tanto odeiam tem o direito de dizer: Moisés falou sobre mim. Quanto a isso, eles afirmam: quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele veio. Não estavam negando
o que eles ou seus amigos tinham dito anteriormente com respeito ao parentesco de Jesus. O que estavam dizendo era: não sabemos de que fonte ele, em distinção a Moisés, tinha sua autoridade. Ora, Jesus tinha respondido a essa pergunta repetidas vezes, mas eles recusaram a aceitar a resposta. Então aí aqui já é o versículo 30 em diante, né? Certo.